Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da nossa série Fala Mais Dirige. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro 1984 do George Orwell. E cara, esse livro ele é extremamente influente na cultura e ele foi inclusive a inspiração para o Big Brother Brasil. Enfim, o que acontece? No livro, ele foi escrito lá pela década de 50, mais ou menos, e o autor imaginava que em 1984, dada o andar da carruagem que tinha ali no lugar onde ele vivia, era na Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, imaginava-se que o mundo seria, todo mundo seria extremamente vigiado, teria câmera em tudo que é lugar, e os movimentos das pessoas seriam observados, o governo teria uma maneira de vigiar a pessoa. Era essa a ideia que o autor tinha, que o mundo seria extremamente vigiado. Aí o que acontece? Devido a isso, para poder conter revoluções, greves ou qualquer tipo de levante que a sociedade poderia ter, eles iriam vigiar ao extremo e iriam manipular todas as informações. Aí o que acontece? O protagonista do livro, ele trabalha em uma editora. E nessa editora, ele passa o dia inteiro editando textos do passado. Por exemplo, para poder manipular a história. Então, tipo assim, tinha no passado algum livro que contava alguma coisa, algum segredo cabeludo ali do governo. Ele ia lá e editava aquele texto para maquiar e deixar de uma forma que o governo seria sempre o certo da história, entendeu? Que quem reclamava, que assim, o registro de pessoa fulano de tal, que lá em 40 anos atrás fez uma reclamação, uma greve em relação a tal ponto, melhores salários, não sei o que, tal. Ele manipulava o texto de uma forma que todo mundo, quando lia aquilo ali, achava que a pessoa que reclamava era errada e o governo era sempre o certo. Era essa a ideia da editora. Enfim, era isso, basicamente, ficava trabalhando nessa coisa e todo mundo era muito vigiado. Né? Por exemplo, em casa, se você era casado e tivesse um filho e você falasse alguma coisa contra o governo, o seu filho tinha a obrigação de ir até uma agência mais próxima e falar, meu pai falou que o governo está roubando, que o governo fez errado, está desviando dinheiro, enfim. O filho era obrigado a fazer isso. Então tem muitos casos como esse. E o pai era preso, ele era torturado na cadeia até ele se convencer de que ele estava errado. Olha que loucura que era. Enfim, basicamente isso. Chega um ponto do livro que eu acho o maior do absurdo, é que a sociedade ela já está totalmente submissa ao governo, às autoridades, totalmente submissa. Então, assim, o governo fala uma coisa, fala A, todo mundo tem que ir naquela direção do A. O governo fala que é B, todo mundo tem que ir naquela direção do B. Aí, beleza, vamos lá. O protagonista, eu já contextualizei para vocês aqui, para você entender como que funciona, né, dentro dessa história. O protagonista, ele acaba se questionando de algumas coisas, né? Chega uma hora que ele fica, cara, por que eu tenho que fazer isso daqui? Porque, por exemplo, a história é história. Eu não posso ficar mudando isso aqui direto. Aí, o que acontece? A mulher com quem ele trabalha do lado, ela também pensa a mesma coisa. E eles acabam tendo ali pontos em comum com isso, né? Então, eles acabam se marcando, assim, para se encontrar. Começa a ter, assim, aquelas conversas mais profundas, questionando a sociedade. Essa história aí que você imagina. E, nesse meio tempo, eles acabam se apaixonando. E aí começa uma coisa meio maluca. Por exemplo, para eles poderem darem um beijo, o cidadão tem que sair de casa na surdina, pegar um ônibus tranquilo, ele tem que pegar um trem para ir para uma cidade distante,
Nessa cidade distante, ele tem que andar um pouco mais para poder ir no meio de uma floresta e esperar que a outra menina faça o mesmo trajeto. Tudo isso sem o governo saber. Por quê? Nesse modelo de sociedade que é apresentado no livro, as pessoas não podem ter afeto uma pela outra, não pode ter amor, não pode ter paixão, porque para eles isso aí é um combustível perigoso para o modelo que eles têm de governo. É um totalitarismo absurdo. E eles ficam fazendo isso. Até que chega um momento que eles se relacionam, conseguem viver aquele romance ali, aquele perigo. E, cara, chega um ponto do livro que eu achei o mais absurdo de todos. Foi que o seguinte... lembra que o trabalho dele era manipular a história? Pegar um livro que apresentava um ponto que era contra o governo, ele tinha que editar. Beleza, tem esse ponto. Chegou um momento que o governo tá tão maluco para poder segurar, para poder, como é que pode ter o controle total da sociedade, que, cara, eles retiram a palavra não do vocabulário. É isso mesmo, tipo, retira a palavra não. O não existe mais. Por exemplo, o governo vai falar uma coisa, ó, a partir de hoje você só pode fazer uma refeição durante o dia. Para o povo não falar a palavra não, eles, tipo, tiraram a palavra não. Tiraram. E como seria quando a pessoa quer fazer alguma coisa que é diferente do sim? É exatamente isso. Por exemplo, hoje você vai fazer uma refeição, 2 refeições, ele falava, diferente de sim. Aí todo mundo, tá bom. Você entendeu? A semântica, a coisa, a finalidade. Ao invés da pessoa falar não, ela falava diferente de sim. Então assim, o povo ficou com a mente tão cauterizada que chegou a esse ponto de conseguir manipular dessa forma. Isso era perigosíssimo, meu. Enfim, acontece que no final o protagonista ele acaba conhecendo algumas pessoas do trabalho ali e tudo mais, que ele acredita que estão pegando a causa. E o diretor daquela empresa, ele descobre isso e arma uma arapuca para ele. Vamos lá, ó, é o seguinte, ele finge que tá dentro de um propósito ali, de um movimento para poder acabar com essa manipulação do governo e chama ele na sala e fala, ó, o seguinte, faço parte de um movimento em que a gente procura destruir o governo e estabelecer uma nova ordem. Você quer participar? O protagonista fala, pô, eu quero sim, tal. Então, beleza, vamos lá. Você vai ter que fazer um juramento. Beleza, o juramento. Se você precisar fazer atrocidades contra a sociedade para poder defender o movimento, você faz isso? Ele fala, faço. Assim, tudo que é de errado, ele vai falando e o cara vai confirmando ali como se fosse um juramento. Beleza, acabou isso tudo. O diretor chama a polícia, ó, prende aqui esse bandido aí, ó. Olha só a gravação que eu tenho, que ele falando que ele mataria, que ele faria qualquer atrocidade contra a sociedade. Putz, mano, o cara vai preso, vai lá na cadeia, o cara sofre tortura, não come. E, cara, chega um momento lá que ele fica com tanta fome, ele fica tão desnutrido que até os dentes dele caem. No final, enfim, o cara padece, né? Morre. Mas, enfim, qual é o aprendizado desse livro? Rapaziada, é o seguinte. Isso tem que ser um senso coletivo, tá? Coletivo, mas visando também a individualidade. Por exemplo, que se você não defende o coletivo, você não consegue defender a sua individualidade. Entendeu? Por exemplo, se todo mundo pode expressar suas ideias, todo mundo pode expressar suas ideias, você está protegido disso, porque você vai poder falar aquilo que você quer. Agora,
Se somente um grupo pequeno pode expressar suas ideias, todo o restante fica vendido, fica sem forças, fica sem capacidade de poder opinar, fica uma pessoa fraca, entendeu? Se você defende o coletivo, você automaticamente defende a sua individualidade. Os direitos de todo mundo é o seu direito também individual. Deu para entender mais ou menos? O que acontece? E mostra também que nem sempre a pessoa tem que ser cegamente confiante ao governo. Tem que achar, tipo, o governo fala a verdade soberana. Mano, não existe isso. Entendeu? Não existe. Esse livro deixa de uma forma muito clara que, cara, é muito necessário todo mundo ter direito às suas opiniões. Por exemplo, no livro, lá o cara trabalha na editora, tem uma história lá que o cara pega e ele tem que ficar editando, tirando todas as partes em que fala mal do governo. Cara, aquilo ali tem que existir. Aquele livro. Se tá errado ou tá certo, cara, isso daí é outro samba, é outro rock. Mas assim, a história tá ali ao ponto de vista do autor. Você não pode ficar editando isso. E eu também, como assim, eu também não posso chegar na outra pessoa e mandar ela calar a boca, porque o que ela tá falando tá errado, não sei o quê. Mano, não tem como isso. Não tem. Por mais que seja absurdo que a pessoa tá falando, eu não posso ir lá calar a boca dela. A pessoa tem que ter o direito de se expressar. Ela tem que falar aquilo que ela pensa, por mais absurdo que seja. Pode ser uma opinião burra? Pode ser uma opinião burra, mas isso não pode ser um pretexto para eu poder ir lá e calar a pessoa, tá? Basicamente isso. O que ensina esse livro é que todo mundo tem que estar ciente da sua coletividade para proteger a sua individualidade, entende? E não confiar cegamente no governo, que isso daí não vai ser uma coisa muito boa para você, porque, cara, começa com uma lei restringindo uma coisa aqui, outra lei restringindo uma coisa ali, uma lei falando isso, uma lei falando aquilo. Se todo mundo fica dizendo amém, cara, a coisa tende ao totalitarismo. O ser humano não tem capacidade cognitiva de ser um soberano na Terra. Não tem. O ser humano não pode ter o controle total de tudo, tá? Uma pessoa, tô falando. Não pode. Enfim, é basicamente isso o livro, rapaziada. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Curtam, compartilhem, enviem para os seus amigos. E se inscrevam no canal e também hypem, tá? Hypem o vídeo e nos ajudem a crescer esse projeto. Tamo junto, Deus abençoe.